amigos, aqui é a Paty do canal Borogodó Literário e se você estava aí ansioso aguardando uma resenha, é hoje, meus filhos, é hoje! Outlander é um livro histórico que vai contar um pouco do período pós-guerra da Segunda Grande Guerra Mundial, mas assim, nesse livro é bem pouco abordado isso, e vai contar um pouco sobre a Escócia no período de 1743. Aí você fala assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é, pra Claire isso tem tudo a ver. Pra quem não sabe, esse livro aqui, ele na verdade é uma série. Esse aqui é o primeiro livro da série. E ele já foi lançado, o segundo livro e o terceiro está para ser lançado aí ainda nesse mês de julho. E eu estou ansiosa para ler o segundo e o terceiro, se posso dizer isso. Além disso, já tem também a série no Netflix, na TV normal, você pode assistir também o seriado. Eu confesso que eu ainda não assisti, porque eu quero ler todos os livros primeiro, pra depois ver a série, né? Porque senão vai ter spoiler e eu vou ficar muito brava. Vou contar um pouquinho pra vocês então de cada personagem. Basicamente, no período do pós-guerra, a gente vai ter a Claire e o Frank. A Claire é casada com o Frank e eles se casaram um pouco antes da guerra. Aí ela vai pra guerra como uma enfermeira que vai prestar assistência a todos os feridos lá. E aí eles ficam distantes, porque ele vai seguir um rumo e ela outro. Aí depois, do pós-guerra, eles se unem novamente. E aí eles vão tentar passar meio que uma segunda lua de mel ali na região da Inverness. Eu não sei como é que fala isso. Nas Ilhas Britânicas. E essa região é aproximadamente a Escócia. Não é um lugar assim bem espetacular, com características bem peculiares que você pode perceber logo no começo do livro, porque eles vão dando detalhes dos lugares, da cultura daquela região. E ela acaba conhecendo um lugar muito atípico nessa região aí, que é chamada de Craignadoon. E esse lugar é onde ocorrem alguns rituais de bruxaria, pelo visto, com várias rochas e algumas formações diferentes que o próprio ser humano criou há muitos séculos atrás. E ela acaba, por uma série de fatores aí, sendo tragada por esse buraco. E ela vai parar viajando no tempo nos anos 1743, onde ela vai conhecer uma outra pessoa. Aí que entra os outros personagens da história, porque nesse período da Escócia, em 1743, nós vamos ter o Jamie, que é o segundo amor dela, e o Dougal e o Colum e uma série de outros personagens secundários que são secundários e ao mesmo tempo são fundamentais para a história ficar bem coesa e fazer sentido. Ela acaba se apaixonando por esse rapaz chamado Jamie. E aí ela vai se envolver numa história muito quente, muito maluca e assim, acelerada, sabe? Assim, muito rápido as coisas acontecem na vida dela. De repente ela tá casando, de repente ela tá com o cara, de repente ela tá com a vida toda enrolada, de repente ela tá quase perdendo ele, de repente ela tá com ele de novo. Então, tipo assim, tudo é de repente nesse livro, sabe? Você vai lendo e vai acontecendo um monte de coisa num pique insano, mas que faz você ficar, tipo, grudada o tempo inteiro. Basicamente, como eu falei, ela vai parar nesse passado e ela se apaixona por ele, e aí a história toda vai se desenrolar e ela vai passar por provações que muitas mulheres não aguentariam. Eu, por exemplo, não aguentaria, tipo, eu já teria desistido, já voltaria embora, porque eu não sirvo pra viver em 1743, sabe? Onde os homens são puramente machistas e a coisa é no modo bruto. Entendeu? Então, assim, eu não ia aguentar, eu ia pedir arrego embora, mas como ela passou por uma situação muito atípica, que foi o período da guerra, eu acho que ela acabou meio que se adaptando a essas condições difíceis, essas condições precárias de vida. Então, acho que foi um bom preparo para o futuro passado dela. Bem maluco isso. Um outro personagem que tem também no passado e que é, assim, um fator chave na série é o Jack Handel. Ele na verdade é um militar da Companhia dos Dragões lá na Inglaterra. Ele que é responsável pela segurança, né, daquele território, imagina, né? Ele não é nada seguro, ele é uma pessoa intragável, nojenta, cebosa,
totalmente deturpado, ele tem problemas sérios psicológicos e ele acaba tendo uma ligação, ele tem uma ligação com o Frank, que é o marido da Claire do futuro. Ele é parente dele e aí tudo isso faz um vínculo com a história, então ela sabe, a Claire acaba sabendo muitas coisas desse Jack Randall quando ela vai pro passado, então, né, você imagina que fica uma coisa meio nebulosa. Mas o que acontece? O Frank, ele acredita que esse parente dele é um cara muito gente boa, um cara que ajudou as pessoas, um cara que combateu problemas sociais, mas na verdade quando a Claire vai pro passado ela percebe que não é muito bem essa história que ficou contada por aí. Só que eu não vou contar porque é só lendo mesmo, porque algumas coisas são muito surpreendentes, então você tem que estar ali lendo pra saber. Só posso dizer que o Jack tem algum quesinho meio que romântico com o Jamie, e o Jamie, tipo, odeia ele por uma série de fatores que eu não vou poder falar, mas vocês leiam e vocês vão entender o que eu estou falando. Não tem como você não gostar da Claire, porque ela é uma personagem de fibra, sabe assim, aquela personagem que você vai falar, meu, eu queria ser assim que nem ela, tipo, forte que nem ela, capaz que nem ela, porque eu não teria essa estrutura que nem ela. E o Jamie é um típico escocês, cabelos ao fogo, e uma mente brilhante, uma força extraordinária, uma capacidade de vencer problemas, barreiras psicológicas muito grandes. Ele é um exemplo, porque confesso também que teria muito homem aí que não aguentaria passar pelo que ele passou na história. E eu tiro muitas vezes o meu chapéu para os dois. Pra ser bem sincera, as primeiras 100 páginas do livro são arrastadas. Eu fiquei, tipo, sofrendo pra ler, porque eu falei, gente, não é possível. Todo mundo fala que esse livro é bom, essa série é boa, e eu não tô conseguindo gostar. Tem uma coisa errada comigo, só pode ser, só pode ser, só pode ser, só pode ser. Mas aí eu comecei a falar, não, eu vou ler direito isso aqui, vamos sentar, não é possível, essa história vai engrenar. E aí, depois dessas 100 páginas aí, mais ou menos, o negócio engrenou. E eu não consegui mais soltar o livro, uma coisa assim maluca. São aproximadamente 800 páginas de história. Então você imagina que tem muita história pra ser contada, muita história pra ser vivida e revoltada e depois, tipo, vira um colapso. Então assim, é muita coisa, muita informação. E é um livro que eu acho que você tem que ler com calma, assim. Apesar de você não conseguir porque a história te puxa demais, você tem que tentar ler com calma, porque senão você perde alguns detalhes importantes que eu tenho certeza que vão fazer falta no próximo livro, que é o livro 2. O personagem que eu não gostei mesmo foi o Frank, porque ele foi o motivo de eu não estar gostando do livro no começo, porque achei ele muito maçante, muito pedante, muito escroto em algumas coisas. O cara só pensa em mapas genealógicos e condições que relacionem a questão dele com o Jack Randall e toda aquela coisa meio que do ego, assim. O cara é muito filosófico e meio que menospreza, eu acho, em alguns momentos a Claire. Você vai perceber isso se você ler. E aí tem o oposto, que, né, que o Jamie dá 100% de atenção pra ela, vive pra ela, então você vai falar na hora, sou Team Jamie. Como eu disse, tem alguns personagens que são secundários ali, mas que são fundamentais na história, como o Dougal, que é um parente do Jamie, o Colin, que também é parente do Jamie, tem a irmã do Jamie, que é a Jane, também é muito importante na história. Cada personagem secundário vai, como é que eu falo, vai desfilando ali, vai desalinhando, vai criando um enredo que forma uma massa tão perfeitamente escrita que você não consegue esquecer dos detalhes, sabe assim? E ela não deixa passar uma coisa que eu vou falar. Essa autora aqui, essa Diana Gabaldon, cara, eu não sei explicar o que ela faz, assim, mas ela consegue trazer tanta informação, e depois consegue fechar todas as informações. Tem tanto autor que não tem essa capacidade, mas ela tem essa capacidade de conseguir esmiuçar cada detalhezinho e explicar pra gente e não deixar a gente com cara de tipo, Então ela é muito boa e, sério, eu me apaixonei pela escrita. Eu nunca tinha lido nenhum livro dela e agora eu sou apaixonada nela. Tipo, ela é uma das autoras minhas favoritas no momento. Tirando, é claro, algumas que vocês já sabem. Mas ela, sério, é top. E eu não tenho como não recomendar esse livro pra vocês. É um futuro maluco, que eu não sei o que vai ser do futuro, e um passado que eu não esperava, e assim, é uma viajante mesmo, e é uma viajante mochileira preparada para o que deve é. Então Claire é top também, e eu só posso dizer que vocês têm que ler, gente. Leiam o livro. Eu não sei quanto que ele tá, eu paguei R$35,90 nele na Saraiva, e eu vi que o livro 2 estava mais ou menos isso também. Não são livros muito baratos, mas também olha o tamanho, né? Então,
Eu acho que vale a pena esse investimento aí. Algo que eu não podia deixar de comentar com vocês é assim, poucos livros me dão aquela sensação de tipo, nossa, eu estou plenamente realizada com o final dessa história. E esse livro, quando eu terminei, eu ainda falei assim pro meu marido, gente, eu tô uma leitura feliz, sabe? Aquela leitura, satisfação pessoal, satisfação de tipo, terminar de ler o livro e ele ser completamente bem escrito, completamente envolvente e com o final que me deixou assim, saca? Tipo, feliz, sabe? Satisfação do ego, assim, satisfação pessoal. Não sei explicar. Satisfação de terminar o livro e falar que foda. Não, satisfação de terminar o livro e falar, nossa, gente, que coisa de louco, que coisa boa, que coisa, assim, insana mesmo, assim. Que eu recomendo pra todo mundo falar. Se alguém falar assim, você acha que eu devo ler Outlander? Eu falo assim, vai, corre, filha, vai, compra, lê, porque você tá perdendo tempo se você não ler. Satisfação mesmo de um leitor. Eu tinha que falar isso, gente, porque, sério, foi algo muito, assim, tocante pra mim terminar e ficar feliz mesmo, assim. Fazia tempo que eu não ficava feliz mesmo com um livro. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, não deixe de comentar aqui no box de comentários. E se vocês querem algum livro que eu traga aí pra leitura e traga resenha, então bem comentem aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Eu posso dizer pra vocês que tem muita novidade vindo por aí. E eu estou super ansiosa. Talvez role algum vídeo aí nesse período de quinta a segunda. Aguardem, que nele vai ter novidades, muitas novidades. Beijinhos, beijinhos e tchau!